A revisão de plano de saúde consiste no processo técnico e jurídico de recálculo das mensalidades, visando corrigir cobranças indevidas ou excessivas realizadas pelas operadoras. A revisão de plano de saúde encontra respaldo nesses dispositivos legais: a Lei 9.656, o Código de Defesa do Consumidor, resoluções normativas da ANS e precedentes do STJ e tribunais superiores. Direitos do consumidor: reajuste limitado pelos índices autorizados, revisão de cláusulas abusivas, restituição de valores cobrados indevidamente e transparência nas cobranças. Quais tipos de planos de saúde? Planos individuais ou familiares, que são regulados pela ANS, e os planos coletivos, que podem seguir a ANS ou outros índices, por exemplo, FIP Saúde, IGPM, etc. Fundamentos da revisão de mensalidades. Quando solicitar revisão? Quando reajustes são praticados acima do índice autorizado. Quando ocorrem alterações unilaterais de cláusulas. Quando ocorrem mudanças de faixa etária irregular, fora do percentual previsto contratualmente. Quando ocorre algum tipo de exclusão de cobertura sem motivo justo. A prescrição para a cobrança do indébito, 5 anos para ingressar com a ação a partir do pagamento indevido. Direito de revisão, 10 anos para recalcular a mensalidade. E para efeito de restituição, 3 anos para apurar as diferenças de pagamento a maior. Quais modalidades? Planos individuais e ou familiares, contratados pelo próprio beneficiário, podendo cobrir apenas o titular ou incluir dependentes familiares. Atualmente existem dois tipos possíveis de aumento, que é o reajuste anual, por variação de custos, e o reajuste por mudança de faixa etária do beneficiário. O reajuste anual ele só pode ser aplicado na data de aniversário do contrato e após autorização da ANS. Daí a gente ingressa no mérito de comparar o percentual praticado pela operadora com o percentual máximo determinado pela ANS. Aqui temos uma tabela da ANS, na qual o reajuste anual ele deve obedecer esses limites. Então, de maio de 2025 até abril de 2026, o contrato que tiver aniversário dentro desse período tem que ter o máximo de reajuste aplicado, 6,06%. E assim sucessivamente nos demais anos. Reajuste por faixa etária é um outro tipo de reajustamento. Ocorre quando o beneficiário tem uma mudança de faixa etária, ele passa a enquadrar em outro segmento da tabela. Então, precisa verificar qual percentual está disposto no contrato para cada faixa de idade do beneficiário. Aqui você tem um link com vários detalhes desse material na ANS. Por data de contrato, você tem um limite que a tabela prevê entre as faixas, você deve observar enquanto estiver fazendo a perícia, enquanto estiver fazendo a revisional. Reajuste de preço de plano de saúde antigo. Para os planos antigos, aqueles contratados antes de janeiro de 99, quando entrou em vigor a Lei 9656 de 98, esses planos eles seguem outras regras, né? Não são aplicáveis esses limites previstos na ANS que vimos na tabela anterior. Muitas ações são ingressadas para pedir o enquadramento do plano antigo aos planos novos, chama de adaptação. E aí sim você consegue aplicar os limites máximos permitidos pela ANS. E temos os planos coletivos, que são aqueles contratados por pessoas jurídicas, podendo ser planos coletivos empresariais, que são oferecidos por empresas a seus funcionários, e os planos coletivos por adesão, que são contratados por entidades de classe, sindicatos, conselhos profissionais, entre outros. Então, nesses planos, não há um limite anual de reajuste fixado pela ANS, como ocorre nos planos individuais. Tem regras específicas. É muito comum também ingressar com ação e pedir a equiparação de um plano coletivo a plano individual ou familiar. E aí sim você aplicar os limites máximos permitidos pela ANS.
Temos também a tabela FIP-Saúde, que é um parâmetro utilizado em alguns contratos, por exemplo, a CACI do Banco do Brasil. Verificar se os reajustes anuais estão de acordo com os índices que foram publicados para esse tipo de tabela. O site da ANS traz muita informação. Aqui nesse material temos os links mais importantes para essa revisão. Vamos entrar então na metodologia de cálculo. A fórmula básica é que o valor da mensalidade é igual ao seu valor original, seja o seu valor anterior, vezes um mais o índice autorizado. E a diferença a ser restituída vai ser igual ao valor cobrado menos o valor correto. Para planos individuais ou familiares regulamentados pela ANS. A ANS divulga anualmente um índice máximo de reajuste para esses planos. O recálculo da mensalidade deve respeitar os seguintes passos: obter os valores pagos ao longo dos anos, seja na fatura técnica ou nos boletos, identifique os percentuais de reajuste aplicados pela operadora, substitua os reajustes aplicados por aqueles autorizados pela ANS e recalcule a mensalidade ano a ano, aplicando apenas os índices da ANS. E os planos baseados na tabela FIP, você vai fazer também a mesma coisa. Só que você não vai ter o índice da ANS, você vai ter o índice da tabela FIP Saúde. Você vai precisar verificar se foi aplicado corretamente. Ferramentas recomendadas: planilhas eletrônicas ou sistemas com aplicação de fórmulas de reajustes e atualização monetária, bem como juros, multa, enfim. E os sites oficiais da ANS da tabela FIP para a obtenção dos índices. Documentação necessária para o cálculo, contrato original, faturas técnicas, demonstrativo de pagamento e a tabela de percentuais de reajuste por mudança de faixa etária. Para ingressar com a ação judicial, a petição inicial com detalhamento dos fatos, do direito e dos pedidos e jurisprudência, os documentos do cliente e a planilha de cálculo e documentos utilizados, os cálculos. Aqui temos o modelo dessa planilha de revisão de plano de saúde em Excel. Você vai digitar os campos pintados de cinza, né? Escolher aqui o mês de início dos cálculos. A planilha vai possibilitar a digitação das mensalidades e vai calcular automaticamente o percentual aplicado pela operadora e comparar com o percentual de reajuste que deveria ser devido. E assim recalcular um valor devido da sua mensalidade com base nesses parâmetros e gerar as diferenças de pagamento ao maior, com correção monetária e juros de mora.